Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho para você a respeito da política comercial no modelo Mundell-Fleming. Na nossa aula passada, nós havíamos analisado, né, as consequências da política monetária e da política fiscal, né, em relação à balança de pagamentos, e agora nós vamos incluir um outro elemento, que é a política comercial. Lembrando então para você que essa política comercial, ela está levando em consideração, basicamente, né, a balança comercial, portanto, a exportação e a importação de bens não fatores, e por um outro lado, a balança de serviços. E isso, obviamente, implica, né, na quantidade de produto e na quantidade de renda, portanto, que será gerada no mercado interno. E essa é uma questão importante, tem uma relação direta, né, com a balança de pagamentos. Tranquilo? Vamos lá, então, para o nosso quadro, vamos observar essa questão. Tranquilo. A gente vai tentar entender, então, agora, né, a política comercial lá no modelo, né, Mundell-Fleming. Então, vamos lá, vamos tentar entender essa questão. Nós temos, então, uma primeira hipótese interessante para nós raciocinarmos, que seria a mobilidade zero de capitais. Então, consideremos aí uma situação de uma política comercial altamente restritiva, né? Portanto, eu estou falando de um aumento das tarifas. E aí, né, se nós estamos falando de um aumento das tarifas, lembrando que esse aumento de tarifas pode ser, na verdade, duplo, né? O normal é que eu tenha, né, uma tarifa elevada para as importações, caracterizando aquilo que nós poderíamos chamar de uma política, né, comercial altamente protecionista. Mas eu quero te lembrar que já foi praticada em vários países também uma política comercial restritiva sob o ponto de vista das exportações. Por exemplo, com a elevação dos tributos cobrados para a exportação de bens não fatores. Só para você lembrar, nós tivemos recentemente a Argentina, da presidente Cristina Kirchner, sobretaxando e criando cotas para a exportação de trigo e de outros produtos. Qual era o objetivo claro? Aumentar a oferta no mercado interno, permitindo então assim uma redução da inflação e, por consequência, da taxa de juros. Ora, se assim nós estamos considerando, nós podemos afirmar, então, que uma política restritiva provocaria, então, um deslocamento da IS e da BP para a direita. Nós teríamos, então, uma situação em que, de um lado, a balança de pagamentos, né, seria deslocada para a direita em BP linha, mas, ao mesmo tempo, eu teria um deslocamento de IS para IS linha. Ora, como nós sabemos lá, né, que a curva BP desloca mais do que a curva IS, então E2, o equilíbrio 2, né, é um ponto de superávit na balança de pagamentos. Então nós teríamos esta posição aqui em E2, onde na verdade a situação seria absolutamente superavitária. Se nós entendermos, por um outro lado, né, sobre um câmbio fixo, o novo equilíbrio dado por E2. Com o câmbio flutuante, o balanço de pagamentos deve estar sempre em equilíbrio. Pela questão óbvia, que nós já havíamos falado, que não há possibilidade de se sustentar um câmbio flutuante, né, em situação de desequilíbrio, porque um país local, óbvio, não emite moeda estrangeira. Assim, um superávit implica em uma apreciação cambial, o que faz com que IS e a BP retornem ao nível original. Então, vamos lá. Numa situação de câmbio flutuante, né, um superávit tranquilo da balança de pagamentos provocará automaticamente uma maior entrada de capitais. A maior entrada de capitais provocará imediatamente uma apreciação, né, sob o ponto de vista cambial, portanto, haverá uma valorização da moeda local e uma desvalorização da moeda externa. Se isso ocorrer, nós teremos, então, né, IS e a linha BP retornando ao nível original. Mas nós podemos considerar ainda a situação de mobilidade nula de capitais e câmbio flutuante.
a política comercial, né, não tem efeito, portanto, sobre o produto. Se é assim, a gente pode considerar também a mobilidade imperfeita de capitais. Lembrando a você que sobre a mobilidade imperfeita de capitais, nós estamos falando que o governo estabelece algum tipo de restrição para a entrada ou para a saída de capitais. A análise será basicamente a mesma. Uma restrição comercial desloca a balança de pagamentos e a IS para a direita, mas BP desloca mais, gerando um superávit no encontro entre IS' e balanço de pagamentos. Ora, se na verdade a gente analisa essa questão, eu posso então dizer que nós temos aqui uma situação de encontro entre IS' e LM, tudo bem? E aí nós podemos partir para uma outra consideração. Com câmbio fixo, IS' e LM seria, portanto, o ponto de novo equilíbrio. Portanto, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de E2. Se nós considerarmos uma outra hipótese, que é a hipótese do câmbio flutuante, o equilíbrio se dá no ponto inicial, já que a apreciação cambial causada pelo superávit da balança de pagamentos, né, faz com que IS e BP voltem aos seus níveis absolutamente iniciais. Sob mobilidade imperfeita de capitais e câmbio flutuante, a política comercial, portanto, não tem qualquer tipo de efeito sobre o produto, ou seja, significa dizer que o produto permanecerá o mesmo. Dada essa questão, eu posso considerar ainda a mobilidade perfeita de capitais. Nessa situação da mobilidade perfeita de capitais, não há qualquer tipo de impedimento para que ocorra a livre entrada e saída de capitais. Dentre eles, por exemplo, o IDE, o investimento direto estrangeiro, mas nós podemos considerar outros. Como, por exemplo, qualquer tipo de amortização do principal ou do pagamento de juros de dívidas de estrangeiros para com residentes no Brasil ou vice-versa. E eu posso considerar também outros tipos de investimentos que estão sendo realizados, que não necessariamente o investimento direto estrangeiro. Sendo assim, sob mobilidade perfeita de capitais, a análise continua sendo a mesma. Uma restrição comercial desloca a balança de pagamentos IS para a direita, gerando um superávit no encontro entre IS' e LM. Então, eu tenho IS' e LM. Portanto, nós temos aqui uma situação em que está sendo gerado um superávit nesta condição. Porém, eu posso considerar com câmbio fixo a taxa de juros acima da taxa internacional, provocando uma entrada de capitais e o Banco Central acomoda o deslocamento da IS. A LM se deslocaria até IS', LM' BP, portanto, atingindo o outro ponto, que é o ponto E3, onde eu teria então a convergência de BP, de IS e de LM'. Tranquilo? Ora, mas eu posso analisar ainda sobre uma outra ótica. Sobre a ótica do câmbio flutuante, o equilíbrio se dá no ponto inicial, já que a apreciação cambial causada pelo superávit da balança de pagamentos faz com que IS e BP voltem aos seus níveis iniciais. Portanto, nós estamos falando do nível E1, onde balança de pagamentos, ou ainda IS e LM, se encontram. Ora, considerando essa questão, sobre mobilidade perfeita de capitais e câmbio flutuante, a política comercial não tem qualquer tipo de efeito, né, sobre o produto. Portanto, o produto permanece estável e em equilíbrio. Qual é a questão que é extremamente importante a gente relacionar? É que quando nós estamos falando de uma política comercial,
Na verdade, nós estamos falando, né, basicamente, de uma balança comercial de um lado e de uma balança de serviços do outro. Qual é a grande questão? Se nós tivermos uma situação de política comercial que seja superavitária, dizendo agora de outra forma, eu tenho, na verdade, uma exportação que é maior do que a importação, permitindo, então, uma maior entrada de capitais. Repetindo sempre, a maior entrada de capitais provocará necessariamente, né, uma desvalorização da moeda externa. Por um outro lado, uma valorização da moeda interna. Ora, essa situação de uma balança superavitária permitirá, então, coordenar, né, a política comercial com a política fiscal e com a política monetária para tentar obter sempre a situação de equilíbrio entre as linhas LM, BP e IS. Dessa forma, né, nós podemos analisar aí todas as alternativas possíveis de aplicação de uma política fiscal expansionista e outra contracionista, de uma política monetária expansionista e contracionista, e de um outro lado, de, na verdade, uma balança comercial e de serviços, com restrição e sem restrição, e qual é a interferência dela sobre LM e sobre IS. Esse é o modelo Mundell-Fleming, nas várias possibilidades de nós termos uma mobilidade perfeita de capitais, de nós termos uma mobilidade imperfeita, de nós termos uma situação de câmbio fixo ou ainda de câmbio flutuante. Ok? Forte abraço, a gente se vê na próxima aula.